temos o entendimento de que Deus é o único Deus, mas não é errado. De que seu Filho, o primogênito de toda a criação, o Senhor Yeshua, é o Mashiach. Nós que reconhecemos esta palavra, como sendo a palavra de Hashem, a Divar Torá. E se há esse entendimento, nós buscamos adorar ao Deus único que nos proporcionou algo sublime, que se chama salvação. Ou, por que não, a palavra Teshuvá. Teshuvá quer dizer arrependimento, quer dizer retorno. Deus, eu estava falando essa semana com duas pessoas distintas, que Deus não criou religião. Deus não criou denominações religiosas. Nem o judaísmo é uma religião. Fizeram uma dele. Mas judaísmo não é religião. Judaísmo são as leis, os estatutos, os mandamentos do Eterno. É o azimute. O que é azimute? É o norte de como nós devemos andar e dirigir nessa terra. Judaísmo não é religião. Deus não criou uma religião judaica. Ele estabeleceu os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos. A constituição de um povo que estaria o servindo como Adonai Echad, como Deus único, e que toda palavra, quando fala, se nós a obedecermos esta palavra, nós teremos vida, nós seremos bem-aventurados, ou seja, felizes, nós estaremos de acordo com a vontade do Eterno, nós estaremos cumprindo a sua Divar, a sua palavra. Não como uma forma retórica, fazer por fazer. Não como uma forma de temor, viver um temor, porque se eu não fizer, Deus não me abençoará. A palavra é obediência à palavra de Deus. E quando nós falamos de obediência à palavra de Deus, nós estamos em consonância de tudo isso que Ele está falando aqui. De tudo isso que Ele nos apresenta para sermos bem-aventurados. Para termos e obtermos êxito em tudo aquilo que nós fizermos, em tudo aquilo que nós tocarmos. E muitos, lamentavelmente, principalmente no nosso meio judaico messiânico, muitos têm se deparado com uma certa religiosidade. E aqui nós falamos tanto sobre isso. Nós não pregamos religiosidade, nós pregamos a palavra do Eterno. Nós pregamos a vontade do Eterno, que é a melhor caminho para você. Ah, mas talvez você possa achar que não seja melhor. Existem alguns atalhos
Existem alguns caminhos que eu posso seguir dentro do judaísmo, que vai me proporcionar uma elevação maior ou menor. Precisamos entender os propósitos de Hashem para o seu povo. Eu, quando digo para o seu povo, eu me incluo, nós nos incluímos porque participamos desse povo através de Yeshua. Fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é Israel, através de Yeshua. E os preceitos a seguir são os preceitos judaicos e bíblicos, com certeza. Mas não como forma de religião. Alguém já dizia há algum tempo atrás, sempre ouvi de alguns que tinham um certo entendimento, que religião não salva. Denominação religiosa não salva. O que salva na perdição eterna é a sinceridade do nosso coração de cada ano, crendo que aquele que nos dá a vida e a vida eterna, Yeshua HaMashiach, ele está em evidência nas nossas vidas em primeiro lugar. Não são ricos que estão em evidência e querem estar em evidências nas nossas vidas. Não é a forma de pontuar se é com menos tempo ou com mais tempo, através dos itinerários litúrgicos de cada Sidur, seja esse messiânico, seja o outro que não é messiânico. Mas é o entendimento de que nós estamos prestando um culto racional, como Shaul fala, e sempre nos apresenta em suas cartas. Prestar um culto racional, prestar um culto de entendimento. E isso é credibilidade. É isso que nos fortalece. Não é uma coisa retórica que fica apenas no invólucro, ou seja, na emoção. Eu sei que a emoção, ela é uma parte que faz parte do nosso culto e que mexe com o nosso emocional, com o nosso espiritual. Eu sei disso. Mas não pode ser tão somente o emocional que vai fazer eu estar, levitando nas nuvens, espiritualmente falando, sem que eu tenha os pés no chão. Essa paraxá é pequena, 2 capítulos apenas, mas que fala sobre muitas coisas. Eu anotei algumas coisas e também, através de consultas que foram adicionais para mim, e sempre é bom a gente buscar para que a gente possa entender o propósito de Hashem, porque Ele fala conosco, Ele fala com outras pessoas. E se nós pedirmos a sua orientação, Ele nos revela o seu propósito. Para chavear no monte, ela inicia com as leis Shemitah, o ano Shabbat, onde o povo Yehudi, o povo judeu, é ordenado a não plantar, nem cuidar
dos seus campos no 7º ano. Cada 50º ano é o Yovel, o ano do jubileu, onde as atividades agrícolas também são proibidas. Essas duas mitzvot recaem em uma das 7 categorias, e não falaremos de todas elas, de evidências de que Hashem dera a sua Torá. Se a ideia era dar descanso à terra, então que não se plantasse 1/7 da terra a cada ano, para alguém ordenar uma sociedade agrícola como Israel, que era uma sociedade agrícola, mandá-la cessar completamente o cultivo a cada 7 anos. Deve ser ou um Deus mexogueno, ou seja, louco, nem um grupo de editores, de livros, escreveria um mandamento tão insano num livro de leis para o povo erudito. Nenhum escritor sagrado, digamos assim, o erudito, escreveria uma coisa assim tão insana para que se fizesse, não, vocês têm que fazer isso dessa forma. Somente Hashem poderia ordenar isso e garantir a sobrevivência do povo ao cumprir. Ou seja, através da obediência, e Hashem tendo dado a ordenança para que desse descanso à terra, isso estaria o que? Surtindo em efeitos bons, tanto para a terra quanto para o povo. E para aquelas pessoas que não têm condições financeiras, como diz a palavra, que eles deveriam deixar para que as pessoas de menos recursos ali pegassem, sem nenhum problema, e que servissem como alimento durante aquele ano. Somente Hashem poderia ordenar isso e garantir a sobrevivência do povo ao cumpri-lo. Também incluídos nesta paraxá está a remissão de um terreno que foi vendido. Apoiar outro ahim quando seus meios de sustento econômico estiverem com problemas, uma situação difícil financeira, não emprestar ao ahim a juros. As leis sobre empregados contratados falam sobre essa paraxá. A porção se encerra com a administração de não fazer ídolos, de cumprir o Shabat e de reverenciar o santuário. A Divar Torá, a palavra de Hashem, baseada no livro, crescimento pela Torá. Isso é uma observação que eu quero fazer. Do Rabino Zelik Briskin, a Torá declara: vocês não devem ferir os sentimentos dos outros e devem temer o Todo-Poderoso. Porque o versículo acaba com as palavras: e devem temer a Hashem. O Rabino Shlomo Kruger explica: algumas pessoas não se importam, muito interessante isso, não se importam
com os sentimentos dos outros. Pensam que só precisam ter cuidado em respeitar as mitzvot, que envolvem as obrigações do homem com Deus. A verdade é que se uma pessoa não é cuidadosa com as suas obrigações para com os seus semelhantes e fala mal deles, ou magoa seus sentimentos, no final também irá descuidar em relação às mitzvot entre o homem e Deus. Isso é o motivo pelo qual a Torá acrescenta a admoestação para temer a Hashem ao final do versículo. Falhar em cuidar da primeira parte do versículo acarretará na falha em observar a última verdade também. Como o abuso do uso da fala pode causar muito sofrimento. Um grande cuidado precisa ser tomado ao se conversar com as pessoas, para não dizer coisas que possam magoá-las, magoar os seus sentimentos. Aqui o Rabi, ou os dois, é que falam, está dizendo, foi o que eu disse no início, não adianta você ser religioso, não adianta você dizer que está cumprindo as mitzvot para um crescimento espiritual ou elevação espiritual, se você não tem sido uma pessoa honesta no tratamento com seus semelhantes. Muitos não se preocupam com isso, acham apenas que devem só agradar a Hashem. Olha que Hashem e o seu filho Yeshua sempre está falando: trate bem os seus semelhantes, cuide dos estrangeiros que estão na sua terra. E Yeshua fala o quê? Tudo aquilo que fizerdes a esses meus pequeninos, estarão fazendo a quem? A mim. Então, antes de nós pensarmos em cumprirmos a palavra de Hashem, no sentido da nossa religiosidade, no atendimento espiritual do que está escrito, de cumprir o que está escrito, antes nós temos que estar cumprindo o que ele fala: tratar bem aos seus semelhantes, cuidar dos seus semelhantes. Então, não adianta você querer fazer assim, se a principal fala que você tem que plantar bananeira, ou assim, ao clímax. Aí você planta bananeira, mas você não está nem aí se uma pessoa está precisando de uma banana, o semelhante está precisando de uma banana, está precisando de uma ajuda, de um alimento, está precisando até, meus amados, nos dias de hoje, o que tem pessoas com fome e sede de ser ouvidos. Sabe disso? Porque as pessoas hoje, nos dias de hoje, pensam tão somente em si, nos seus problemas, e não dá atenção. Eu às vezes, me perdoe, vou ver um exemplo. Eu às vezes estou meio confuso, estou meio triste, meio aborrecido, mas se eu encontro com uma pessoa e a pessoa me fala alguma coisa, eu não sei ficar confuso com aquela pessoa, eu não sei responder rigidamente, às vezes até eu esqueço que eu estou aborrecido, que eu estou preocupado, e eu brinco com as pessoas, aí eu fico rindo, depois, caramba, eu não estou com tempo de rir para ninguém, de falar, mansamente com ninguém, de até aconselhar, já aconteceu isso. Eu fico rindo
arrependo depois. Por que eu fiz isso? Eu entendo, irmãos, eu entendo que não sou eu, mas todo aquele, toda aquela que tem o temor a esse Deus maravilhoso, esse não é errado, que contém esta palavra no seu coração, você pode não ter uma memória boa e excelente para guardar toda a Bíblia, ou para lembrar, melhor dizendo, que está no capítulo tal, no livro tal. Eu não tenho esse dom, não tenho. Mas essa palavra, ela está contida no meu coração, e naquele momento certo, o Senhor me dá a palavra. Posso dizer referência. Já contei um caso aqui de uma pessoa, de um Noé antigo, de um ministério que nós chamávamos de ministério, os tradicionais, né? Chamavam o ministério de movimento. Você sabe o que eu estou falando, né? Esses ministérios de cura, libertação, né? E petição, também de tanta coisa. Coisa antiga. E eu fui algumas vezes ter com ele, na sua humilde comunicação, na época, e tudo que ele falava, 10 palavras, 9 eram versículos bíblicos com referência. Se tornava até uma coisa chata. Confesso a vocês, é uma coisa chata. Ele não conversava normalmente. Quando você falava alguma coisa, é que tinha na palavra, ou a palavra dizesse alguma coisa, aí ele falava pulsando do versículo, fazia referências, né, o que estava escrito, com livro, capítulo e versículo. Era chato isso. Mas o cara tinha essa memória. Era um cara que parecia super, hiper espiritual, porque ele conhecia a palavra. Anos depois, eu encontro com ele lá, não mais aquela igrejinha humilde, mas um castelo. Um castelo. E houve um rompimento matrimonial. Por causa de quê? Pecado. E aquele tempo esvaziou-se. A ex estava em outro lugar, o ministério dela, e ele continuou ali, que era dele, tudo no nome dele, mas não cresceu mais. Lá não sei, nem procurei saber, o ministério da ex-esposa. Mas o dele, eu estava presente e ouvi, totalmente diferente. Aí, meus amados, entra religiosidade. Ele fez uma caverna. Quando ele disse que tira para fazer lá aquele período, né, de jejum e oração, ele fica trancado dentro de uma caverna. Dentro do templo, ele fez uma caverna para tentar trazer espiritualidade de volta para a vida dele. Religiosidade, muitas das vezes, no geral, não traz a sinceridade do coração que a pessoa tem ou deve ter no seu coração. Você tem que ser uma pessoa simples. Você tem que ser uma pessoa que você detém a unção de Deus na tua vida. Você não precisa ter uma excelente memória para falar toda hora versículos e dizer as referências, se essa palavra que está escrita, que ele apenas guarda em memória onde elas estão, se não está no seu coração, se elas não estão no seu coração. Então, viver uma vida espiritual é ter esse sentimento e essa unção de Hashem na tua vida. Então, eu fico rindo
Às vezes, quando acontece uma situação dessa, eu glorifico o nome, eu vou saindo assim, vou glorificar o nome de Deus. Toda a baixa. Toda a baixa. Pelo temor que tu colocaste no meu coração. Agora, esse temor de Hashem, que nós devemos ter no nosso coração, não é você que chega lá na caixinha, lá no mercado, lá e compra e põe no. Sabe qual é digamos assim, aquilo que proporciona isso? É a minha e a tua sinceridade para com Deus. É você saber e entender os seus propósitos para a sua vida. Os propósitos de Deus para as suas vidas. Você tem entendido os propósitos de Deus das suas vidas? Você tem colocado diante de Hashem de que eu, ou melhor dizendo, que o meu semelhante é mais importante do que eu, que a prioridade não é minha, a prioridade é do meu semelhante, é do meu próximo. Quando nós temos esse entendimento, tudo aquilo que nos aborrece, tudo aquilo que nos faz ficar triste, todas as tribulações, todas as dificuldades dessa vida, elas são secundárias. Elas são secundárias. E elas não vão ter mais poder sobre as nossas vidas, meus amados. Amém? Estão entendendo isso? Quando eu falo aqui, e não é hoje, que nós devemos estar intercedendo mais, muito mais, do que está nos pedindo por nós. Eu sempre tenho que estar lembrando, sempre, de alguém, dos meus afins, de outro, da minha congregação, de outras congregações, colegas, porque quando você está solicitando a Deus, intercedendo a Deus por a vida de alguém, alguém está intercedendo por você. Alguém está te abençoando e você não está sabendo. Então não devemos ser exclusivistas, exclusivos de nós mesmos, só queremos ter para nós, só nós sermos abençoados e dando migalhas para os outros. Se eu tenho o melhor, eu tenho que dar o melhor para aquele que está próximo. E como nós fazemos isso? É através da nossa sinceridade com Deus. É através do amor de Deus que está em mim e está em você. Por isso aqui está falando que não adianta você querer cumprir o que está estabelecido aqui se você não tem dado atenção a quem está próximo de você. Deus está falando algo muito sublime nessa manhã. Eu não tenho que viver tão somente a minha vida. Entenda isso. Não estou dizendo que eu tenho que viver a vida dos outros. Não é isso. Mas eu tenho que ter compaixão. Eu tenho que ter interesse de Deus, de estar abençoando a outras pessoas. E como diz a palavra, primeiro aos domésticos da fé. E não só devem ser aos domésticos da fé, mas em primeiro lugar aos domésticos da fé. Quem dizer que você está ajudando a terceiros de longe, se aquele que está ao seu lado, puxa vida, carece tanto da tua ajuda, você não está me enxergando. Você só enxerga o de lá. Por quê? O de lá está igual. O que é isso? Você está querendo aparecer. E não é isso. Não é esse o propósito, gente. O que o Senhor tem nos dado aqui, para que nós cumpramos a sua palavra, é, em primeiro lugar, em obediência a ela, o entendimento de
que eu não vivo só, eu não devo viver só a minha vida. Eu tenho que estar preocupado sempre com os meus irmãos. Ou até aqueles ateriam, que não são nossos irmãos. Fulano e ciclano não é meu arri ou minha ariote, então eu não tenho obrigação. Toma cuidado com isso, viu? Deus às vezes está falando com você, para você dar uma atenção, para que isso dependa. Até eu ouvi uma coisa muito interessante. Eu fui recarregar os meus cartuchos da minha impressora, uma pessoa que eu sempre recarrego, e ali a gente conversando, não sei qual foi o assunto, né? E que ele falou uma coisa muito interessante dentro do que a gente estava falando. Eu falei, o senhor mesmo está fazendo aquilo correto. O senhor está aqui falando da sua congregação, através do assunto, né? O senhor está aqui falando da palavra de Deus, e é isso que as pessoas têm que fazer. Não fazer ao contrário, pensar em si mesmo, uma pessoa que nem crente é. Ele estava achando que ele venha aceitar a Yeshua. Mas ele falou, declarou ali uma coisa interessante, que eu glorifiquei o nome do Senhor. E eu não sou consciente disso. Isso aqui é outro. Se você quer viver uma vida de obediência na palavra de Deus, você não pode só viver 50% ou cumprir 50% dela. Você tem que cumprir pelo menos 90%. No sentido de quê? De só ser religioso e esquecer que pessoas precisam de você. Eu disse e repito, nos dias de hoje tem muita gente que não precisa de dinheiro, não está precisando de roupa, não está precisando de alimento físico, mas está precisando de quê? De atenção, de ser ouvido. Isso me aconteceu também essa semana. Eu não estava entendendo, eu estava com pressa. Eu falei, glória a Deus. Até minha filha ontem, Camila, ficou falando lá em casa, dando esse testemunho. Precisamos entender que Hashem quer nos usar. Nós não somos separados só para virmos a todo Shabbatot aqui e só e acabou. E os outros filhos? Nós não estamos aqui, mas nós devemos estar com os nossos pensamentos uns com os outros. Devemos estar ligados uns com os outros. Devemos estar cuidando um dos outros, preocupados. Eu às vezes sou até chato, não? O Leonardo, o negócio de figurinha, né? O Zap, né? Fico enchendo lá do teu Zap, né? O teu e de muitos outros. Mas esse é o meu ministério, meu. Deus me deu esse ministério. Antigamente, antes do Zap, era a ligação que eu fazia. Muitas ligações. E quando naquela época, né, as ligações eram caras, a nossa querida Mara, minha esposa, reclamava comigo, que eu pagava telefone de carro, que eu só vivia ligando para os outros. Hoje o Zap já melhorou, né? Não tem esse custo alto, né? E é uma coisa que você não precisa falar na hora, a pessoa talvez não esteja disponível na hora, mas uma hora ela vai ver, uma hora ela vai acessar o Zap. Que ministério maravilhoso, mas isso é porque eu sou roxo? Porque eu sou lei? Não. Isso é um ministério de todos nós. Porque aqui o Senhor está dizendo que nós devemos estar preocupados uns com os outros. E terminando, meus amados, quanto mais
sensível uma pessoa é, maior o cuidado que devemos ter ao falar com ela, para evitar machucá-la com nossas palavras. Não só é importante vigiarmos o que falamos, porém também o tom de voz é crucial. Se gritarmos ou falarmos num tom de voz raivosa, isso causará mágoas, o que também está incluído nesta proibição. Toda vez que falamos com alguém, temos a opção de dizer coisas que a façam se sentir bem, o que é um ato de recebo, de bondade. Ou podemos dizer algo que irá magoá-la, violando esta proibição. Portanto, utilizemos nosso poder de fala para construir as pessoas. Não para afundá-las. Pequim Amando, ética dos pais, o rabino Elazar ben Ará nos ensina qual é a melhor característica que uma pessoa deve possuir. Qual é, meus amados, para você? Uma melhor característica que uma pessoa deve ter. Ao seu entendimento. Está de novo aqui é um problema, viu? Eu ainda não lavei. Repetindo. Qual é a melhor característica que uma pessoa deve possuir? A resposta do rabino Elazar ben Ará é um bom coração. Isso está no capítulo 2, da Mishnah 14. O rabino Yonah define um bom coração como a capacidade de sermos pacientes com as pessoas e de contermos nossa raiva. Vai dizer, eu sou bom. Yeshua disse que, certa vez alguém me chamou bom mestre. Ele disse, por que me chamaste de bom? Bom só é o Pai, é Deus. Mas aqui ele está se referindo, sabendo, os dois amigos, qual é a característica de uma pessoa? É de ter um coração bom. E a resposta qual foi? De darmos a atenção a essas pessoas. A falar do jeito, eu não consegui um exemplo, né? Particular, chateado, aborrecido, vem todo com alguém no prédio, aí eu dou aquele sorriso, respondo, até às vezes brinco. Me perdoe, mas é dessa forma, não tem outra forma. Não é porque eu estou aborrecido, porque eu estou chateado, como alguns fazem, não respondem quando você cumprimenta. Você quer ficar aborrecido, não cumprimentar uma pessoa e ela não me responder. Eu não falo nada, eu fico aborrecido. Aí a esposa fala, você quer que todo mundo responda a você? Caramba, é o mínimo. É o mínimo. Então, quando você está aborrecido, está chateado, está triste, aí acontece você encontrar com uma pessoa e você ainda tem condições até de brincar com aquela pessoa. Eu gosto muito de brincar, quem está com a cabeça assim de futebol como sendo do Flamengo, eu pergunto, meu amigo, eu posso falar uma coisa para o senhor? Posso lhe perguntar? Não pode. O senhor não tinha uma outra cabeça mais fria do que essa, não? Aí o cara já ri, já entende, você deve ser quadrilhista, né?
E eu estava aborrecido, eu estava triste. Ainda tem essa capacidade? Essa capacidade não é minha, meus irmãos. Essa capacidade é de reação. Sabe por quê? Por quê? Um bom coração. Vamos estar dizendo não bem. O que define um bom coração? Uma capacidade de sermos pacientes para com as pessoas. E de contermos nossa raiva, nossa expectativa. Né? Então, meus amados, uma pessoa de bom coração sempre responde aos demais de uma maneira suave e controlada, considerando a opinião do próximo e está sempre disponível a fazer-lhes favores. Você conhece a verdade? Mas você não é o dono da verdade. Você conhece a palavra de Hashem? Amém. Mas você tem procurado cumpri-la? Ah, eu tenho. Será? Será que temos cumprido a palavra de Hashem? Será que eu apenas me preocupo em cumprir, fazendo shacharit, Shabbat, serviço da Torá? Quem fazem as rezas dos horários, os tradicionais, que nós não somos, é só isso, mas não está se preocupando com terceiros, com o próximo. Deus é bom, não tem importância para menos isso. Ah, eu vou só cumprir o que Deus está falando, aspas, por interesse. Você sabe que uma grande maioria do povo Yehudi gosta muito de fazer tzedakah, né? Fazer doações, doativos, dar assistência. E eles aprendem e aprenderam que quando eles fazem isso, eles estão acumulando brachot sobre as suas cabeças. Então, quanto mais eles fizerem, mais brachot. As brachot, muitas das vezes, aqueles que são assim muito apegados às coisas materiais, ao fio mental, eles pensam só que vai ter muita coisa. Quanto mais dá, mais vai receber. Aí eu parei para pensar nisso. Aí, poxa, palavra fala que quanto mais eu me desprender das coisas materiais deste mundo, Hashem tem prazer em conceder o desejo do coração dos seus servos. Porque o seu coração não está nas coisas materiais, mas ele gosta de dar as coisas materiais para quem é obediente a ele. Ou só eu tenho pensado em mim mesmo? Ou só eu quero as coisas para mim mesmo? E não penso, eu quero ter, né? Geralmente, mulher tem esse negócio estranho, né? Tem 10 sapatos. Hoje em dia é difícil, né? Só quem tem muito dinheiro, né? Já está muito caro. Dá para ter derrame. Lá quando veio uma propaganda que na época que ela era solteira, depois ela podia dar, poxa, essa marca é boa, tira essa marca de sapato, de sandália, então, não sei o quê. Mas, gente, em primeiro lugar, eu não sei me sentir bem se o meu irmão não está bem. Não sei se vocês pensam assim. Não sei. Nós temos um tipo de pensamento que eu creio que isso é de Deus, não pode ser de raça branca.
em estar me preocupando com as pessoas, não porque eu sou roxo, porque eu sou loiro, não é só isso. E nunca foi, ou passou a ser essa preocupação depois da ordenação, não. Uma coisa natural, como diz o chinês, de todo aquele que tem Hashem no seu coração, que tem Yeshua na sua vida. Eu não vivo mais, mas o Mashiach vive em mim. E quando eu digo isto, a palavra de Mashiach, a palavra da Torá, ela está no meu coração, na minha alma, ela está no meu DNA. Então, o que quer dizer isso? Eu não vivo só para mim. Eu não vivo só para mim. É esse sentimento que o Senhor quer nos mostrar nesta manhã. Que você e eu não devemos viver só para nós, individualmente, exclusivista, nosso. Temos sempre que estar pensando em alguém. Pô, eu hoje estou bem aqui, mas será que fulano está passando algum problema? Será que eu posso ajudar de alguma forma? Eu sei que tem pessoas, muitas das vezes, que não são assim, como é que eu vou dizer? Como é que se diz? Que não gostam muito de ser ajudado. Não gostam de ser ajudado. Você já passou por isso? Tem pessoas que não gostam de ser ajudado. É difícil você ajudar uma pessoa dessa. Mas às vezes você coloca, se ela não aceita uma ajuda material, se não o que for, física, né, que você possa estar orando por ela. Para que ela possa receber essa palavra de Hashem, esta Teshuvah, esse retorno, esse arrependimento. Reconhecendo o Senhor como o Senhor da sua vida. E o seu coração ter um coração de carne. E aquele coração de pedra ser retirado. Porque essas pessoas têm coração de pedra. Muito coração de pedra. Que Eterno nos abençoe nesse Shabbat. Que essa pequeno churro, essa pequena palavra venha ecoar com os nossos corações, para que nós não vivamos somente as nossas vidas, mas que nós estejamos trazendo de volta tantas pessoas necessárias que a gente coloca no nosso caminho, para que de uma forma ou de outra, mas eu não tenho dinheiro, você não tem condições de fazer. Não é só com dinheiro que você ajuda uma pessoa. Você só está se preocupando com ela, já é uma grande coisa, já é uma grande ajuda. Poxa, fulano ligou para mim, fulano veio na minha casa. Puxa vida. E isso não é ministério transcendente da liderança não, viu? Esse é o mistério de todos nós. De todos nós. O cuidado uns com os outros. Isso é muito importante. E assim coloque, se você já tem a mente, possa crescer mais. Se você não tinha esse sentimento, você possa ter esse sentimento maior. Porque quanto mais você quiser, segundo a palavra de Hashem, mais você recebe de Deus. Não é só o judeu, não. Porque você está fazendo de uma forma voluntária, sem interesse. Você sabe, mas você não tem eu vou fazer porque eu vou ser. Não. Você faz porque é uma coisa tão natural. Tão natural. E quem é que precisa ver isso? Precisa botar no marketing? Precisa botar em adoro? Não. O Senhor está vendo todas as coisas. Está vendo todos os nossos atos. Se Ele sabe os nossos pensamentos, que dirá os nossos atos. Que nós cresçamos nessa palavra que Hashem tem nos dado nessa manhã. Deus abençoe. Amém? Quero agradecer a presença de todos, quero agradecer a presença de Leonardo, está vindo ali de Caxias, né? Pertinho, o Caxias vem rapidinho, né? Aquele motorista lá, são tudo maluco, né? Vem rapidinho, os caras parecem que são pilotos de Fórmula 1, vem rapidinho, e não mata ninguém, não bate ninguém.
bem rapidinho, né? Seja bem-vindo, viu? A gente te abençoe, toda lá pela sua vida e não fique só nessa, né? Em outras oportunidades que você possa estar conosco, vai ser um prazer estar recebendo você aqui sempre. Amém? Glória ao Senhor. Vamos cantar. E Maria que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem Yeshua HaMashiach, Adonai, o Moshiach Yahá. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor te abençoe. Um instante de chamado abençoado e chamou a já adiantado. Uma boa semana.